On the record, no ar, mais um dia 4 de maio de 2022, e com ele nossa reunião editorial mensal aqui da Winworld Newsroom. Ao meu lado, Carlota Ribeiro Ferreira, Rafael Lopes, Benedita Sampaio Nunes. Como estão? Como estão, companheiros? Olá! Muito bem. Olá, Nath Toledo! Tudo bom, gente? Mês atarefado, acho que dentro e fora da Win, né? Muita coisa acontecendo e temos muitas pautas a serem discutidas hoje. Lembrando para todo mundo aqui, a gente traz algumas ideias que estão permeando nossos trabalhos e o que deve ser nossas apostas por aí. Para isso, vou trazer um assunto do momento. Aliás, vou trazer o Rafael para falar de um dos assuntos do momento dos últimos dias, que tem balançado e feito muita gente discutir sobre a internet, as redes sociais, a propriedade e a própria liberdade de expressão, vamos dizer assim. Acho que tem muitos meandres para serem falados sobre esse assunto. Rafa, sua pauta, já jogo a bola para você. Verdade, Nath. Tem um assunto que movimentou abril, foi a compra do Twitter pelo Elon Musk por uma oferta irrecusável de 44 bilhões de dólares. Ele ofereceu por preço da ação 38% acima do valor de mercado, ou seja, como dizer não numa proposta dessa. E movimentou muito porque a gente vai ter o homem mais poderoso do mundo, que é dono da empresa de carros elétricos número 1, é dono da SpaceX, a empresa de nave espacial é ótimo, né? Aeronaves espaciais número 1 do mundo também, privado, e agora vai ser dono de uma das plataformas mais dominantes do mundo, que tem 200 e não sei quantos milhões de usuários ativos por dia, e que exerce uma influência muito grande em várias pautas, em várias indústrias que tem um impacto na vida da sociedade, desde a parte política, financeira, da própria parte de mídia. Então, com muito se fala hoje em dia se vai ser uma coisa positiva ou se vai ser uma coisa negativa você ter uma plataforma tão poderosa concentrada na mão da pessoa mais poderosa, teoricamente, do mundo. Alguns temas chamaram mais a atenção nesse processo de compra e durante esse debate entre os prós e contra, que é a questão da liberdade de expressão, a questão de quais são as verdadeiras motivações, porque já se sabe que provavelmente não foi por uma motivação financeira, porque o Twitter não tem nem assim uma projeção de revenues tão grande, tão forte. E quais os impactos que isso pode ter na sociedade, que agora todo mundo que tem uma conta no Twitter tem seus dados e está ali refém dos interesses do Elon Musk. E aí eu queria trazer para cá para a gente poder discutir um pouco, saber também a opinião de vocês, se vocês acham que é positivo, eu acho negativo. Que é legal a gente começar falando e lembrando que, apesar de o Twitter não ser a ferramenta mais utilizada no mundo em números, ela é tida como a conta oficial para autoridades se manifestarem. Então, ali existe um poder de situação, de fala mesmo, muito grande. Existe uma moderação feita pela maioria das redes sociais do conteúdos sensíveis ou não. E o Elon Musk, quando fez a proposta de compra, uma das bandeiras dele é acabar com essa moderação de conteúdo, né? O que muitas pessoas defendem a bandeira da liberdade de expressão para derrubar essa moderação de conteúdo. Aí eu acho que é um dos pontos que a gente pode conversar. Muita gente acha que realmente liberdade de expressão não é liberdade sem nenhum limite, não é mesmo? E, ao mesmo tempo, eu ouvi alguns especialistas dizendo que existe uma outra proposta do Elon de acabar com os bots, acabar com os robôs,
que a partir do momento que você acaba com os bots, você coloca na mão do usuário a responsabilização pelo que ele está falando. Então, se isso fosse feito, seria uma forma de compensar, mas com muitos cuidados, com muita atenção. É. O que vocês E acham? isso é realmente super importante falar e as pessoas precisam pensar até se essas novas formas de se comunicar que surgiu principalmente com as redes sociais, se não precisa de, finalmente chegou o momento de se ter uma regularização, uma regulamentação dessas plataformas de uma maneira mais séria, que é uma coisa que a União Europeia agora está tentando fazer até mais à frente, criar uma regulamentação para poder moderar e fazer um bom uso dessas redes. E outra coisa que é engraçado que a gente começa a ler e começa a perceber é você liberdade de expressão de quem e no conceito de quem, porque a gente está aqui às mãos do conceito de uma única pessoa, que agora o Twitter virou uma empresa privada. Então a gente está à mercê da definição de liberdade de expressão de uma única pessoa, de uma pessoa muito poderosa e que, ironicamente, muitas vezes já foi conhecido por querer editar entrevistas e materiais de pessoas de jornalistas que foram ou entrevistar eles, ou fazer alguma peça sobre a Tesla, ou alguma coisa do tipo. Então eu acho que precisa ter esse olhar atento. Pois, eu acho que é assim, se formos a ver, na realidade, muitos grupos económicos grandes já eram detentores de meios de comunicação social, não é? E há vários em todas as partes do mundo. E eu acho que, do ponto de vista de independência, ou seja, uma pessoa só pode ser dono de um meio de comunicação social se procurar garantir algum espaço para a independência editorial, até para não cruzar isso também com os interesses comerciais. Isto é sempre uma discussão que de alguma maneira que é debatida na indústria dos mídias. Eu acho que agora, de alguma maneira, aquilo que marca e que marca o momento é efetivamente pela pessoa que é e pelos projetos de envergadura que tem e pela revolução que está a fazer ao nível da exploração espacial e da mobilidade elétrica, ou seja, de facto é um homem que é um absoluto visionário. E eu acho que aqui o que me deixa curiosa é qual é que foi o interesse, ou seja, porque é que eu agora, em termos de portfólio de negócios, não é? Porque é que eu queria acrescentar esta peça? Qual é que é o meu interesse? Ou seja, segurar, democratizar o mundo, controlar as influências, não sei. Isso acho que vamos descobrir agora nos próximos tempos, mas de facto o que é que mobiliza um Elon Musk a colocar 44 milhões num Twitter em vez de num novo investimento tecnológico, ou de exploração espacial, ou de investigação, ou, não é? Pronto, isso deixa-me super curiosa, qual é que é a composição, digamos, a configuração que ele está a fazer ao seu grupo de negócios, digamos, ao juntar este meio, não é? Pronto. Além de, obviamente, de todos estes temas, tem-se falado muito da parte dos dados, de facto, mas é assim, obviamente hoje em dia há uma regulamentação muito grande também para essa área, mas também não é por aí que vão sair os anúncios da Tesla, porque já sairiam, não é? Dos novos lançamentos da SpaceX. Mas de facto é um tema super do momento, muito curioso, e têm saído peças incríveis. Saiu um documentário ótimo no Netflix, saiu uma entrevista no TED que eu ainda não vi, foi lançada na semana passada, penso de 1 hora e pouco, ainda não vi, mas tenho preparada para esta semana, e acho que há aqui muita coisa de facto em debate. Eu acho que uma das motivações do Elon Musk relativamente ao Twitter, há de haver várias, mas uma delas penso que ele gosta de resolver problemas, ele é um maníaco da resolução de problemas, e acho que ele, por alguma razão, parece que está a levar o Twitter como um desafio, porque o Twitter tem tido este problema muito grande de regular ou de conter abuso nesta rede social, a desinformação, não é? Há muita desinformação que é espalhada por vários motivos nesta rede e não tem conseguido, de uma forma muito feliz, resolver este problema, e parece que ele está a querer mostrar ao mundo que vai conseguir dar uma solução a este problema elevando a liberdade de expressão. Isto é um mega desafio e acho que vai ser interessante ver como é que ele vai abordar isto. Agora, tenho a certeza que é o início de uma enorme dor de cabeça
para ele, mas eu acho que ele gosta de dores de cabeça porque senão não fazia o que faz. 2 pontos só que eu coloco aqui pra gente já mudar de assunto. Ele promete abrir o algoritmo do Twitter, é algo que todos têm curiosidade sobre isso, como vai ser feito, se isso vai ser bom, se vai ter jeito de acabar burlando de uma maneira ou outra o próprio algoritmo, e o fato de verificar todos os usuários, essa proposta de acabar com os robôs, verificando pessoa por pessoa como isso vai ser feito e que dados ele vai precisar para fazer isso, para garantir que todo mundo vai responder pelas suas postagens, ok, mas a que custo? Enfim, vamos ver, vamos acompanhando. Quem sabe isso Só o não tempo vira. dirá. Só o tempo dirá. Quem sabe não volta a ser pauta aqui. Deve ser, com certeza, no nosso On The Record. Vou puxar o gancho para mais um assunto que tem a ver com tecnologia, com os novos debates e novas gerações, porque a gente passou 2 anos, praticamente, num mundo totalmente diferente por causa da pandemia. O modelo de trabalho mudou muito e veio a reunião pelo Zoom, pelos aplicativos todos, reuniões de trabalho, e tem a tal da geração Baby Zoomer. Adorei essa expressão, é pauta da Carlota. Vou já passar a bola para você, Carlota. Quem são os Baby Zoomers? É verdade, é verdade. Então, os baby zoomers, de facto, são as pessoas que entraram no mercado de trabalho nos últimos 2 anos e que só o fizeram remotamente, ou seja, não receberam um computador em casa, provavelmente, ligaram, se tiveram a primeira reunião, não sabem se de facto o seu líder ou os seus colegas, se são altos, se são baixos, ou seja, e de facto conhecem-se através desta janela que é o computador, que de facto nos salvou a vida durante os últimos 2 anos e nos permitiu continuar a gerar valor, a criar projetos e a continuar a trabalhar. Portanto, obviamente que as plataformas Zoom e Teams e todas elas são bastante valiosas nesse aspecto. Agora, e de facto foram maravilhosas para um mundo que estava confinado. Agora, de facto, o que é que são os grandes desafios que se põem aqui? É a resistência em voltar a esta realidade tridimensional e que tem um valor de ligação humana, ou seja, por melhor que nós trabalhemos remotamente, e obviamente que eu acho que também nunca mais vamos trabalhar apenas presencialmente, quer dizer, obviamente depende das indústrias, das áreas em que as pessoas trabalham, mas na realidade a ligação humana e o ter as pessoas nas empresas e ainda que a dias alternados ou dias fixos ou o que for, mas permite que as relações humanas se tornem mais consolidadas, que haja sentimentos, que haja de facto percepções que até sobre o que é que as pessoas estão a sentir, se precisam de ajuda, se não precisam de ajuda, ou seja, há de facto muita coisa que só com o presencial e com a relação presencial se consegue. E então, uma vez numa conversa com uma pessoa que nós gostamos imenso, que é o Dan Ariely, ele dizia, nós temos que dar uma maneira de voltar a trazer as alegrias, ou por outra, as pessoas têm que voltar a sentir, temos que promover experiências para que as pessoas voltem a sentir as alegrias de estarmos juntos, para que depois, progressivamente, voltem a colocar disciplina nessa zona. Agora, o que é interessantíssimo aqui é, de repente, ok, conceptualizou-se, deu-se um nome e, portanto, isso ao mesmo tempo, se por um lado é super interessante, por outro lado não deixa de ser um bocadinho assustador, porque de repente parece que estamos a catalogar toda uma nova forma de estar. E pronto, eu acho que as empresas, quando procuram forçar, não é forçar, mas influenciar e voltar a recuperar as pessoas para os espaços de trabalho, os espaços de trabalho hoje em dia são muito mais do que espaços de trabalho, são espaços de cultura, não é? De ligação, de trabalho de relações humanas, etc. E portanto, de facto, acho que esta nova geração que nunca teve essa experiência, com todos os benefícios que o trabalho remoto tem também, e de empregabilidade que também tem até para pessoas ou com limitações, ou porque vivem em sítios mais, como é que se diz, mais longínquos ou até em geografias diferentes, portanto isto dá-nos toda uma liberdade muito grande, mas de facto, de repente termos aqui uma geração que é catalogada de baby zoomer e que começa a vida assim e se calhar nunca vai experienciar aquilo que nós experienciamos, é meio estranho, não estou a dizer que é errado, até porque há muitos benefícios, mas de repente começa-se a dar nome, começa-se a, de facto a assumir a realidade da coisa, é giro. Eu acho que há uns anos atrás havia muito um movimento dos trabalhadores se adaptarem às regras da empresa e não havia
às regras específicas. Aquela empresa tem esta entidade e os trabalhadores têm que se adaptar àquilo, não é? E agora, com esta experiência dos confinamentos, mas também com uma consciência crescente de que cada um é diferente e há certas coisas que tornam um mais produtivo, mas se calhar o oposto torna uma outra pessoa que é diferente produtiva. Acho que também há um fenómeno de as empresas começarem a olhar para os trabalhadores também de como é que nos podemos adaptar às particularidades de cada um. Isto vem também de mão em mão com a questão da inclusão e da diversidade, não é? A diversidade não é apenas racial, religiosa ou de orientação sexual, ela também é uma diversidade de perfil psicológico. E, portanto, se calhar... Estilo de vida. Exato. E há, se calhar, por exemplo, uma pessoa que gosta de surfar vai ser muito mais feliz se puder ter um trabalho remoto que lhe permite ir surfar de manhã e começar a trabalhar às 9h30, 10 do que... Mas, se calhar, depois trabalha até mais tarde à noite, mas fez o seu desporto e está alinhado com a sua missão de trabalho e será muito mais produtivo do que se estivesse sempre no escritório. Já há outra pessoa que, se calhar, em casa se distrai muito, é uma pessoa que tem um bocado de déficit de atenção, se calhar, se estiver no escritório, está mais focado porque tem menos barulho, ou porque tem um melhor ambiente de trabalho, ou não sei, ou então uma pessoa mais tímida, se calhar, no local de trabalho, com pessoas a puxar por ela, consegue se integrar melhor, mas cada um é diferente, não é? E não há uma solução, one size fits all, não há uma solução. Eu acho que também é interessante para as empresas entenderem os perfis psicológicos dos seus trabalhadores para poderem tirar o melhor deles. E já percebemos e defendemos em todas as conferências da Happy e outras da WinWorld que somos melhores quando estamos felizes, quando estamos bem, quando estamos alinhados, quando estamos saudáveis e, portanto, eu acho esse fenómeno de agora as empresas olharem para estes perfis muito interessante e bem-vinda para a evolução da sociedade. Agora, é um desafio, vai haver muito mismatch e muita reformulação e ajuste, não é como aqueles cubos que é preciso ir ajustando com as cores? Sim. Mas faz parte do caminho, eu acho. E acho que é bom. Eu acho que é espetacular e é isso mesmo. É de alguma maneira, hoje em dia, de facto, é possível trabalhar-se muito melhor, mais até do que a diversidade e a inclusão, a unicidade de cada um, ou seja, a forma única como cada um gosta de estar, gosta de viver, etc. Agora, claro, depois há de haver funções, há de haver projetos que exigem, de facto, uma fisicalidade maior e que, se calhar, não são adequados. É esse mismatch para determinadas pessoas que só gostam de trabalhar remotamente, outros que são perfeitamente adequados para perfis 100% remotos. O Frédéric Laloux, e isto depois tem uma ligação super importante à saúde, e o Frédéric Laloux, na realidade, aborda isto e diz que o futuro das organizações é exatamente esse, já dizia ele em 2014 ou 2015, que é de facto as empresas e as organizações e as lideranças e os estilos de liderança têm que, quem conseguir de alguma maneira montar equipas respeitando da forma como cada um gosta de trabalhar e trabalha melhor, efetivamente vai levar as coisas mais adiante. Talvez seja mais fácil, é como o tema da diversidade nas equipas, talvez seja mais fácil, do ponto de vista de gestão puro e duro, gerir uma equipa que está das 9 às 5 no mesmo formato, não é? Mas não é o mais interessante, nem é o que gera melhores outputs. Exatamente. E como todas as relações humanas, vai ser uma negociação permanente até se chegar ao equilíbrio, não é? Nós bem sabemos que sim. Porque, pronto, a todos os níveis da vida de uma pessoa, quer profissional, quer pessoal, quer com colegas de trabalho, quer com na vida amorosa, há sempre esta negociação, não é? Este encaixe, porque somos todos diferentes e somos todos seres humanos complexos. E pronto! E é isso, Rafinha. E Beni, pronto, falando de negociação, seres humanos complexos, diferentes, todos juntos no mesmo lugar, sua pauta. Lisboa e Portugal estão vendo a comunidade internacional crescer e existe até chamados, né? O verão chegando, a gente viu aqui, venham brasileiros, tem lugar para trabalhar, mas queria a sua visão, a sua pauta dessa comunidade internacional a crescer em Lisboa, o que tem a nos contar sobre isso. Portanto, eu acho que esta comunidade vem a crescer em Lisboa
numa forma faseada há cerca de 8 a 10 anos, já vinham para cá alguns, já começava a haver, mas claramente exponencial nos últimos 5 anos, e então desde os confinamentos, não sei, eu senti durante os confinamentos, não estávamos a ver, mas todas as pessoas quiseram ir passar os confinamentos e esta altura da pandemia num sítio em que se sentissem bem, e muitos escolheram Lisboa para isso, e não só escolheram para estar cá temporariamente, como decidiram ficar cá. Tenho vários amigos neste caso, portanto dentro da minha perspectiva, do meu ângulo, consigo perceber que isso acontece. Mas depois, também, as revistas de viagens dos outros países, porque há pouco tempo estive em Bruxelas e em Paris, e vi nas bancadas dos 2 aeroportos revistas diferentes a dizer Lisboa, o novo Eldorado, com páginas sobre como viver em Lisboa, com os passos. Eu quero ir viver para Lisboa, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, segundo passo, como adquirir um NIF, isto, aquilo. De facto, isto está a acontecer e está a explodir, e acho que hoje em dia ninguém atravessa uma rua inteira em Lisboa sem ouvir falar francês, inglês, alemão ou português brasileiro, não é? E está a ficar muito cosmopolita. Isto é um tema que me é muito querido, porque, como sabem, eu nasci sendo portuguesa, com família portuguesa, nasci fora, nasci em Bruxelas, cresci lá, estive lá 20 anos, depois vim para cá aos 20, isso já foi há 15 anos, e portanto, vendo agora estas pessoas vindas de fora a chegar a Portugal, há aqui esta dualidade que eu tenho dentro de mim, do mundo de fora de Portugal e de dentro de Portugal. No fundo, que eu nasci e cresci com esta dualidade, não é? Em casa falava português e a minha família era portuguesa, na escola era belga. Quer dizer, as pessoas eram belgas e eu era portuguesa, mas tive que me adaptar à cultura belga e integrar-me na escolaridade belga e isso tudo. E portanto, cá em Portugal estou a notar que há cada vez mais estrangeiros a viverem cá, a adorarem viverem cá, a sentirem-se cá em casa mais do que nos seus próprios países, que é muito interessante. Põe-se a questão, podemos falar disso, se é um fenómeno de moda, como agora Lisboa e Nova Barcelona, ou não, ou se é mesmo uma descoberta destas pessoas de que verdadeiramente Portugal é um diamante, e nós próprios portugueses já sabíamos, mas agora com esta atenção toda de fora estamos, espera aí, afinal Portugal é incrível, eu quero viver em Portugal, eu quero estar em Portugal, tanto que até os portugueses que viviam fora, está a haver um movimento grande de voltarem para Portugal também. Agora, é claro que isto não é só pelo sol e as praias, não é? Há vários outros fatores, como os incentivos fiscais, que por causa das crises financeiras e económicas que o país atravessou, o governo decidiu implementar e que claramente motivam estas pessoas a mudarem a sua residência para aqui. Há uma crise financeira e uma crise de segurança, e eu acho que isso levou muitas pessoas a reconsiderarem as suas prioridades. E em vez de quererem, se calhar, salários ou investimentos extremamente rentáveis noutros países, de repente querem estarem seguros, terem uma vida saudável, poderem fazer desporto ao sol e não num tempo que não apetece fazer desporto. E, portanto, há um conjunto de fatores que trazem todas estas pessoas cá. E há uma coisa que está a acontecer que eu acho pena, que é os portugueses e os estrangeiros que vivem em Portugal estão muito cada um na sua bolha. E os estrangeiros dizem, mas nós adorávamos conhecer mais portugueses, realmente perceber o tecido social português e fazermos parte, porque são pessoas tão simpáticas, todos dizem. Os portugueses são pessoas acolhedoras, são pessoas simpáticas. E do lado dos portugueses é tipo, mas o que é isto? Já não estamos em Lisboa? Só soube falar francês por todo lado na rua. Os preços das casas estão a aumentar substancialmente, já não conseguimos comprar uma casa, não é? O que é muito irritante. E eu percebo que é, porque eu própria sofro isso, não é? Mas eu acho que esta irritação que possa acontecer, ou uma certa timidez típica cultural dos portugueses, não permite uma aliança ou uma cooperação em que tanto os estrangeiros como os portugueses aproveitam de troca de conhecimento, troca de ideias, troca de pontos de vista, troca de experiências humanas,
que não está a ser favorecida, e eu gostava muito de, não sei, pensar em formas de trazer estas pessoas a uma conversa conjunta e fazer isto acontecer. Mas não é fácil, porque tem que partir, os dois lados têm que ter esta vontade e de facto tem que haver iniciativas neste sentido. E eu acho que há aqui umas barreiras culturais e de circunstâncias que estão a impedir um bocadinho esta maior mistura. Mingle. Sim. Eu acho que é um processo também, e é um caminho que a gente vai chegar lá. A gente é ótimo, né? Não tô nem mais em Portugal. Mas eu acho que vai chegar lá. Eu concordo, Portugal foi completamente redescoberto nos últimos 10 anos. Então, esses movimentos, por um lado, eu acho que são super positivos, como a Beni falou, você tem uma comunidade internacional muito maior, você deixa o país com uma diversidade de pensamento maior, de experiências de vida maiores. Você consegue tirar daí bastante coisa positiva, bastante sinergia, muda a maneira de se estar enquanto sociedade, muda a maneira, inclusive, de se trabalhar, de como criar mais oportunidade, de como criar negócios. A gente amplia o nosso leque de possibilidades, de visão de mundo, e isso é muito bom. Por outro lado, eu acho que por conta das consequências, principalmente financeiras, negativas em alguns aspectos, com essa vinda, principalmente nos últimos anos, para Portugal, criou uma barreira também da sociedade portuguesa. Então você quer estar feliz e tirar o máximo proveito, mas depois você se sente talvez um pouquinho deixado de lado. E, cara, eu não quero ficar para trás. Eu quero entrar nessa onda de coisa maravilhosa, tá todo mundo nessa incrível Lisboa, mas a minha empresa portuguesa que eu trabalho não me dá, tipo, o mercado português não tá me dando a possibilidade de eu ser um cidadão em Lisboa, nessa cidade efervescente, de aproveitar ao máximo. Então, eu acho que entra aí não sei, uma contradição. Mas tu trouxeste aí um ponto muito giro, que é, ou seja, eu vivo em Cascais, não é? Cascais já é há muito tempo uma comunidade muito internacional, portanto, na realidade, nós temos uma convivência muito grande, há muitas escolas internacionais e a maior parte dos meus amigos, quer dizer, tenho amigos de todas as nacionalidades há muito tempo, não é só daqui. E isto é tudo muito natural, é indiferente, é mesmo, e fazemos muitas misturas e tudo isso. Mas o Rafa agora tocou num ponto muito importante e, sobretudo, para essa resistência, que eu não gosto de dizer que é tonta, porque não é, ou seja, são as resistências, somos todos humanos e, portanto, mas que eu acho que isto também nos está a obrigar a pensar e a trabalhar e a desenvolver os nossos negócios, as nossas empresas, com uma lógica mais internacional, exatamente para não estarmos tão confinados ao mercado nacional, que efetivamente é um mercado de 10 milhões de pessoas. E se nós encararmos tudo isto como um desafio que nos empurra para a frente e que também nos vai permitir transformar os negócios, criar mais valor, ampliar geografias, etc., é muito positivo. Ou seja, é quase como a pandemia que nos obrigou a digitalizar em 3 meses o negócio, não é? E eu acho que efetivamente, e agora até já capitalizando na digitalização, vamos também explorar o mundo do ponto de vista de negócio, para aumentarmos valor, para aumentarmos salários, essas coisas todas, para operarmos em... E eu acho que tudo isto, toda esta mistura e todos estes desafios são muito giros. De facto, há algumas barreiras, e eu acho que ainda por cima Portugal é pena, porque não há muita... A maior parte das pessoas fala inglês, quer dizer, não é a maior parte, obviamente nós estamos aqui a falar, mas há de facto até um acesso facilitado à língua, e portanto é uma pena quando não há um esforço intencional, consciente, por mais que seja esforço, não deveria ser esforço, deveria ser natural, não é? Mas para efetivamente acolhermos e integrarmos melhor e sendo nós tão bons a fazer isso. Eu acho que o estado de espírito é muito importante aqui. Eu acho que se nós não tivermos um estado de espírito construtivo para com o exterior, não estamos a apanhar tudo aquilo que são benefícios que se calhar ainda não vemos, não é? Ainda não percebemos bem, mas como é que me vai beneficiar conversar com estas pessoas, quando eu estou no fundo ressentidos, não só porque eles estão a aumentar os preços das coisas, é verdade, é um facto, mas eu acho que isto também faz parte da evolução de uma cidade, se as coisas forem bem feitas, mas também, por exemplo, com estes incentivos fiscais, parece que nós estamos a pagar, já temos salários baixos, estamos a pagar impostos pesados, e estas pessoas que já têm poder de compra acima do nosso, ainda por cima não estão a pagar
tantos impostos como nós. Portanto, é um bocadinho revoltante, eu entendo. Por outro lado, foi uma forma chave, crucial, de Portugal atrair estas pessoas que estão a reabilitar prédios abandonados que os portugueses não reabilitavam, ou porque não podiam, ou porque não queriam, mas estão a reabilitar, estão a ter iniciativas a nível de restauração, de hotéis, de giras com gosto, é preciso também ver para além do imediato, não é? O valor macro e a longo prazo desta vinda. Pronto, e é preciso ultrapassar esta mágoa de estas pessoas chegaram à minha casa, literalmente, não é? E meio que me estou a empurrar contra a parede e isto é a minha casa. É preciso ultrapassar. Mas eu acho que precisa, até mesmo enquanto governo, ter um plano de ação, e aí eu também agora vou falar sem nem saber o que já tem na mesa nem nada, é a perspectiva de uma pessoa bem leiga no assunto. Mas não focando tanto nas pessoas individuais que vieram morar em Lisboa, porque isso culturalmente está dando impacto e financeiramente está dando, economicamente está dando um impacto muito grande, claro. Mas, por exemplo, a gente tem grandes empresas que estão vindo se sediar em Lisboa, criando polos de trabalho e tudo mais. Criar emprego, mas também eu fico às vezes confuso, porque eu já vi vagas em empresas em 2 países da Europa diferentes, uma em Portugal e outra fora de Portugal, e com benefícios salariais completamente diferentes também. Então não sei se até que ponto uma boa maneira de se tentar fazer essa internacionalização e trazer a população portuguesa junto é essa regulamentação ser um pouquinho mais voltada para essas grandes empresas que estão vindo, e que é ótimo que venha, mas que também não venha só para se beneficiar de baixos salários portugueses, sabe? Sim, acho que exatamente. Como um motor de transformação inclusão social e econômico. E inclusão, no desenvolvimento económico do país. Sim. E dinheiro gera dinheiro. Se eles podem pagar lá fora, eles também poderiam pagar um salário aqui dentro. Ok, talvez não pode ser igual, mas pode ter aí uma coisa de empurrar a coisa pra cima. Sim. E o dinheiro que se paga é o dinheiro que se gasta, é o dinheiro que volta, é o dinheiro... É uma roda. E aí... Eu acho que uma missão... Eu acho que isso é muito bem visto. Isso é muito bem visto, e acho que isso seria claramente uma das formas de trazer os portugueses um bocadinho nesta elevação ou neste embalo, não é elevação, mas neste crescimento conjunto. Sim, mas eu acho que o processo de internacionalização e a atenção que Lisboa e Portugal hoje em dia como um todo está recebendo só gera muito valor, gera em várias camadas, e eu acho que é isso, é tentar capitalizar em cima disso, e é tentar fazer isso também, para quem tem o poder para fazer, de uma maneira muito responsável, para que, não seja só um momento de, Portugal está em alta, porque eu também acho que, apesar de eu achar que Portugal é incrível, sempre foi incrível, isso a gente vê acontecendo de gerações por gerações. Na geração anterior você teve Barcelona, a gente já teve Nova York, a gente já teve Paris, enfim. E daqui a pouco, talvez, daqui a 2 gerações, ou a próxima geração, daqui a 10 anos, uma nova cidade vai vir. No outro dia tá valendo de Atenas, tá se tornando um começo de uma nova Lisboa também, porque é muito barata, tem bom tempo, as pessoas são, friendly, então... tem um olhar das startups já começando a olhar mais para Atenas, por exemplo. Então, assim, é só para não deixar esse momento passar e não ter ficado nenhuma transformação muito positiva na sociedade, sabe? Então, acho que é uma ótima oportunidade, um grande momento, e espero que quem puder e tenha poder para fazer disso, que capitalize. Boa, então vou torcer para que essa discussão se estenda para além desse nosso papo, que se deixar a gente ficava aqui falando mais de 1 hora, mas já estamos no tempo, então vamos com as dicas finais para encerrar o On The Record de hoje. Passo a bola para você, Beni, qual é a sua dica? É a app de meditação, uma aplicação de meditação chamada Waking Up, que é do Sam Harris, que é um neurocientista, autor, podcaster, filósofo americano, e tem sido uma app muito interessante, portanto, quem gosta de meditações, convido a experimentar. Boa. Carlota? Bom, e eu tenho aqui uma super dica, porque de facto estamos no mês de maio e vamos ter no dia 31, portanto o último dia, a nossa querida National Geographic Summit, que teve 2 anos fora do ar, até porque de
facto não podíamos voltar ao teatro, e que vai juntar mais uma vez exploradores, aventureiros, investigadores, fotógrafos, realizadores, ou seja, pessoas altamente comprometidas com o planeta e a condição humana, naquela que é talvez a conferência querida que nós temos nestas áreas de desenvolvimento e consciência de planeta, do próximo e todos os cuidados que nós hoje em dia e para o futuro temos que ter com tudo o que nos rodeia. Portanto, 31 de maio, grande dica, National Geographic Summit, novamente em Portugal. Oba! Essa dica pode ser minha dica também, pode ser sua dica também, né, Rafa? Também. Assinar embaixo? Assinamos. Boa. Então, fechou, gente. Dicas anotadas, pautas na mesa. Vamos continuar o debate offline e até o próximo dia 4. Um beijo. Tchau, obrigado. Até o próximo dia 4. Tchau, tchau!